Olá, região! É com grande prazer que estamos mais uma vez aqui para falar de coisas boas. E hoje eu estou falando com este homem aqui, é um dos intelectuais, homens pensantes, né? Atuais aqui da nossa querida Tangará da Serra, que é o senhor Rui Alberto Wolfart. É isso, Rui? É isso aí. Mais ou menos assim, né? É um prazer estar aqui para que a gente possa estar batendo um papo. Quem é o Rui? Bom, primeiro quero agradecer ao convite que você me fez para conceder essa entrevista, né? O seu programa ele é muito assistido, né? As pessoas têm em você um comunicador com muita credibilidade e eu fico feliz em você me conceder esta oportunidade. Muito bem, quem eu sou? Né? Eu sou Rui Alberto Wolfart, filho de um marceneiro e de uma professora de escola primária de Santa Catarina. Sou um luterano de origem e a minha carga de valores e o que me move no mundo exatamente é aquilo que eu recebi de casa, como você também é uma pessoa extraordinária pela sua vida vitoriosa que tem. Eu estudei, né, subi todos os degraus do ensino brasileiro, cheguei à universidade lá em Santa Maria e me graduei em agronomia, né? Comecei a trabalhar no campo, em cooperativa, depois trabalhei com 3 governadores no estado do Paraná, servi ao governador Jaime Canet, Ney Braga e o doutor Oscar de Novaes. Servi a 3 governadores por quase 9 anos, sabe, Osmir? Num tempo em que atuar na área pública era prazeroso, eu estava envolvido com um projeto de nação, que é algo que está nos faltando no momento, né? Essa bagunça, essa baderna, essa falta de Estado, essa falta de educação e de segurança é consequência de um desgoverno que vem de muito tempo. Muito tempo. Então, eu atuei naquele período lá, a nível de governo. Quando saí, vim para o estado de Mato Grosso. Vim há 35 anos para o estado de Mato Grosso. Então, sou eu essa pessoa, né, de carne e osso, com as suas virtudes, com seus defeitos, né, mas eu tenho uma participação muito ativa na nossa sociedade, seja aqui em Tangará da Serra, no estado e a nível nacional, mesmo que eu não ocupe funções de representação, mas sempre busquei formar novas lideranças, porque esse é o sentido da renovação geracional que nós tanto precisamos na vida brasileira, né? O mundo não pode ser feito apenas dos velhos, né? Na política, na atividade econômica. A gente tem que ter todo um encadeamento, porque os velhos daqui a pouco irão embora, né? Eles serão levados, né? E nós temos que ter sucessores à altura dos desafios que são crescentes para uma vida mais digna para a nossa população. Rui, nos fala um pouquinho qual é a sua trajetória em Mato Grosso. Veja bem, Elsmir, eu sou engenheiro agrônomo, né? Eu comecei a atuar aqui. Inicialmente eu vim prestar uma consultoria. Eu residia em Curitiba, saí de lá para prestar uma consultoria de uma semana. Cheguei aqui em 1984 e fiquei encantado com esse estado. 30 dias após, eu mudei para o estado de Mato Grosso, queimei as minhas caravelas para nunca mais sair desse estado, porque esse estado é pujante, é extraordinário, tem grandes oportunidades, né? Nós somos um estado hoje com uma população de 3 milhões e 300 mil habitantes e com um território de 900 mil quilômetros quadrados. Nós somos em tudo gigantes, mas não somos gigantes em população. E aquilo que dá expressão produtiva, que dá essa visibilidade global para o Mato Grosso, é feito por 150 mil agricultores e pecuaristas, né? A nossa economia ela é baseada no setor primário, fundamentalmente, né? São aproximadamente, Osmir, um dado relevantíssimo, 5 mil agricultores que plantam soja, apenas 5 mil no Mato Grosso, para produzir essas 30 milhões de toneladas de soja, né? Aí nós temos a pequena agricultura, que é tão relevante e tão necessária para a pirâmide produtiva e social, né? E Tangará é um exemplo de que é uma cidade vitoriosa, porque começou tendo na sua base a agricultura familiar, né? E daí nós temos o grosso dos produtores que estão fazendo a pecuária, que foi a pecuária que começou a abertura, na verdade, nesse ciclo recente da nossa economia, com a expansão de áreas produtivas, né? Mas mesmo assim, Osmir, nós temos apenas
8% do território mato-grossense ocupado com lavoura, sabe? Nós temos apenas 21% ocupado com pecuária. Nós temos 64% do território do Mato Grosso intocado, virgem. A mata original, o cerrado original está de pé. Então nós somos um estado com uma produção sustentável, que é tudo que o mundo precisa. Todavia, Osmir, nós somos um estado tão pujante, né? Que também, se nós tivéssemos bons governantes, e que nós não temos tido, razão da quebra do estado de Mato Grosso, também por malfeitorias praticadas, nós seríamos um estado com excelente qualidade de vida, né? Afinal, hoje nós estamos assistindo aqui um estado que tem 3.300.000 habitantes, dos quais 3.200.000 habitantes sustentam 100.000 funcionários públicos da ativa, da inativa, né? E consumindo 95% de tudo que se arrecada aqui no estado é consumido para manter a máquina pública, sobrando muito pouco para a saúde, educação e segurança, Osmir. Mas o desafio nosso é vencer esse tempo ruim, porque efetivamente nós somos um estado que tem sucesso e o sucesso é crescente, sabe, Osmir? Gosto de falar isso para, na verdade, vender otimismo do nosso estado. Nós somos uma população pequena, que no fundo não demanda por tantos serviços da área pública. Consequentemente, a máquina, Osmir, ela deve ser muito menor do que é, sabe, por conta do serviço que tem que prestar. Nós somos uma população jovem, saudável, né? Nos últimos 20 anos, Osmir, Tangará da Serra, hoje é só ver na justiça eleitoral quem são os eleitores de Tangará da Serra, basicamente jovens, sabe? Então o crescimento populacional foi feito, está sendo feito em cima da juventude. Rui, o que falta na gestão? Nós sabemos que não está tendo gestão no governo do Pedro Taques, né? E nas outras gestões também. O que falta para Mato Grosso avançar mais ainda? O que falta no estado? Vamos pelo estado, depois nós vamos para o município. Osmir, na verdade, mais tarde, quem sabe, você está com o meu livro aí, que eu publiquei, né? O meu primeiro artigo, desse livro... É um alemão cuiabano. Reflexões de um alemão cuiabano. Reflexões de um alemão cuiabano. O primeiro artigo que eu pus aqui nessa coletânea de 160 artigos é sobre a crise que a agricultura passou em 1989 para 89. E o que aconteceu lá? Foi a primeira grande quebra da agricultura do Mato Grosso em soja. Aí nós fizemos também o movimento do momento dos caminhoneiros, nós fizemos de 89. Nós trancamos rodovias, lá em Rondonópolis. Eu residia em Diamantino à época, vim para Tangará fazer mobilização da nossa classe, porque eu sempre atuei politicamente junto à sociedade, né? Sem ser partidária essa atuação política. Havia uma situação que, na verdade, está presente. São 30 anos, Osmir, que a situação não mudou no estado. A tua pergunta, ela é totalmente procedente e eu tenho prazer em te responder, e você foi muito inteligente em fazer essa pergunta. O que falta para nós? À época, nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas, pelo Sindicato Rural de Diamantino, para fazer um estudo, um diagnóstico, para mostrar onde é que estavam os nossos problemas. E os nossos problemas, apontados no estudo e no meu primeiro artigo do livro, estão presentes hoje. Carga tributária elevada, infraestrutura logística totalmente eficiente, e ela não mudou de 88 para cá, não mudou. As rodovias federais não sofreram expansão, melhorias. A BR-163 não foi concluída até hoje, o que é uma vergonha, é um crime de lesa pátria não ter sido concluída essa obra de integração nacional e que permitiria um escoamento da nossa produção pelo Arco Norte, que hoje acontece, mas com uma perda de renda brutal, tanto que todo o nosso modal de transporte brasileiro é feito em cima de caminhões. Isso não é aceitável, ainda mais com longos trechos que os nossos caminhões têm que andar. A nossa riqueza, ela vai pelos ares na fumaça do óleo diesel.
Ninguém enriquece assim. O motorista de caminhão não ganha, o apresentador de uma televisão ganha menos, né? O agricultor ganha menos, todos nós perdemos com modais e infelizmente essa realidade ela persiste desde 1980 e pouco. Então não mudou, né? Mas, então, o que é necessário fazer? Nós temos que ter uma plataforma muito forte para os novos governos que vierem, seja a nível de governo do Estado, seja a nível federal. Nós temos que ter um projeto de nação, algo que foi abandonado. Eu tive muito prazer em servir a 3 governadores no estado do Paraná, porque lá nós tínhamos um projeto, nós sabíamos onde é que nós estávamos e onde nós queremos chegar, né? Há uma famosa frase de Sêneca, que tem mais de 2000 anos, que diz o seguinte: não há maus ventos para quem sabe navegar. Quer dizer, você chegará no seu destino se você souber como fazer, né? E esse projeto de nação, infelizmente, e de Estado, nós não o temos. Você veja, Osmir, aqui em Tangará, com a região sudoeste do estado, a MT 339 é uma rodovia de 120 quilômetros que nos conecta com uma população de mais de 200 mil habitantes aqui do sudoeste que está abandonada. Ela não tem acesso a uma cidade tão pujante como Tangará da Serra, que aqui nós temos uma estrutura de saúde exemplar, né, basicamente do setor privado, uma da área pública também. Nós temos uma rede educacional fantástica, universidades privadas, universidade pública, nós temos lazer, né? Enfim, nós temos tudo aquilo que é o sonho de consumo de uma família. E por que essas pessoas não vêm para cá? Porque falta o asfalto. Quero lembrar que o meu saudoso deputado federal, Homero Pereira, ele consignou uma verba de 30 milhões para começar o asfalto da 339, que liga Tangará ao sudoeste. O dinheiro sumiu, o dinheiro veio para o Mato Grosso, sumiu. Quer dizer, se nós tivéssemos um planejamento estratégico a nível de governo do estado, e eu não critico apenas este governo, né? Os antecessores também, né? Nós já teríamos essa rodovia pavimentada, porque assim seria uma operação de ganha-ganha com essa pavimentação. Nós, Tangará, cresceríamos. Saímos de uma população de 115 mil habitantes que temos hoje para uma população de 200 mil, por um passe de mágica. Essa população dessa região viria toda para cá, com prazer, porque viria em 1 hora. Hoje não. Quando chove, é buraco e lama, atoleiro, e daí ninguém vem. Mesmo assim, os jovens de Rio Branco, né, de Reserva do Cabaçal, muitos deles todos os dias vêm estudar aqui nas nossas universidades, fazem um esforço incomum, ficando horas e horas dentro de um veículo para chegar aqui, para depois retornar para sua casa, sabe, Osmir? Então, o sentido do planejamento estratégico leva a que você tenha boas obras que trazem benefício para o povo, né? E é coisa que nós não tivemos e não temos a nível de Mato Grosso e a nível de Brasil. Então, o nosso crescimento tem sido freado por esta falta de visão de Estado, de nação, infelizmente. Mas nós vamos vencer esse tempo. O programa Osmir Bardelli tem trazido pessoas, né, pessoas que formadoras de opiniões, para que assim façam um alerta para as pessoas, para que as pessoas saibam votar, né, que não cometa os mesmos erros, que não votem errado, né? Porque nós estamos no ano eleitoral e nós precisamos, né, orientar a população, fazer uma campanha para que nós temos 2 deputados lá dentro da Assembleia Legislativa e nós não temos essa população aqui, que é uma população em torno de Tangará da Serra de quase 500 mil pessoas, não tem um respaldo do governador, do estado, que é de merecimento dessa população, que paga seus impostos, que está ali comparecendo dia a dia com o seu dinheiro dos impostos. E isso não tem retornado para a população da região de Tangará da Serra. É uma tristeza eu ter que falar isso,
porque a gente tem que orientar as pessoas, tem que falar para as pessoas que nós não podemos também ficar sem um representante digno e à altura de Tangará da Serra. Osmir, na verdade, nós estamos no fundo do poço. A crise do movimento dos caminhoneiros é a ponta do iceberg de um problema maior, né? O Estado brasileiro, né, os governos foram tomados por quadrilhas, por corporações, tanto que eu estive o ano passado, em setembro, participando como única pessoa do setor privado, participando da audiência pública na Assembleia Legislativa, quanto à PEC do teto dos gastos do governo do estado de Mato Grosso. Tinha 500 pessoas presentes, eu era o único cidadão, não tinha nenhuma entidade do setor privado presente, eu fui lá com meu CPF e acabei falando lá naquele evento, naquela audiência pública na Assembleia. Por quê? Porque é dever de todos nós participar, né? Lamentavelmente lá estava tomada de funcionários públicos. Eu até imaginei que eu sairia de lá apedrejado dentro de uma ambulância, porque eu fui com o discurso pronto, porque eu penso, eu escrevo, eu reflito sobre o que eu vou falar. Eu sou responsável pelo que eu digo, né? Como todos nós, como você também o é. E aí, paradoxalmente, eu acabei falando lá e fui aplaudido por aquela massa presente, 500 funcionários públicos, quando exatamente eu falava o quê? Isso que eu falei antes. O Estado tem que ser reduzido, ele tem que ficar do tamanho necessário para atender a necessidade do nosso povo, né? Não pode a gente comprometer 95% do nosso orçamento do Estado, de tudo que se arrecada aqui no Estado, do nosso esforço, do setor privado, de quem trabalha e produz, voltar para pagar 70 mil funcionários da ativa e 30 mil pensionistas e aposentados. Não, não é possível. Por isso que eu digo, né, é uma expressão lá de um pensador francês chamado Rousseau, que fala o contrato social. Se eu pago impostos, eu tenho que receber do governo, do estado ou do município o retorno dos serviços em saúde, segurança, educação. Se eu não recebo, tem uma coisa errada. Então, o desafio, Osmir, é que nós temos que eleger uma representação que vai enfrentar esse desafio de botar a casa em ordem. A casa está desarrumada. O meu discurso é público, está gravado numa audiência pública. Está tudo lá e as coisas estão acontecendo tal como eu falei. Eu falei que 2018 seria um ano de um total desarranjo das contas públicas, com a ira popular crescendo. Nós estamos indignados, né? Muitas vezes as pessoas acham que eu sou radical, Osmir, no que eu falo, mas o sentido de justiça social nós temos que preservar. Quando roubam um centavo do governo, seja municipal ou do governo do estado ou da União, estão roubando oportunidade de vida para os excluídos sociais que nós temos, para o povo da nossa Vila Esmeralda, do São Diego, por uma melhor condição de escola, né? Vai lá ver no São Diego o padrão da escola que nós lá temos, comparado com aqui no centro. Nós não podemos tratar de maneira desigual os desiguais. Nós temos que oferecer oportunidades de vida para que as pessoas, pelo seu mérito, cresçam na vida. O bom é quando todos ganham. Quer dizer, e aí roubam da nossa população, roubam dos mais pobres oportunidades. Quando tem um buraco no asfalto de uma rodovia estadual, como aqui o estado é tomado disso, né? Você tem as consequências, como eu, que sou um deficiente físico, oriundo de um acidente que eu sofri e processei o governo do estado de Mato Grosso e ganhei a ação, porque é responsabilidade objetiva do Estado prover o cidadão com as condições mínimas de segurança. Se eu pago IPVA, se nós pagamos FETAB,
e outros impostos mais, o Estado tem a obrigação de deixar aquele asfalto bonitinho, não pode ter buraco. Na Alemanha você não encontra uma rodovia tal e qual nós temos aqui no Estado. Então, a questão da cidadania, Osmir, é uma coisa muito importante. Para isso que nós temos que renovar e arejar a representação política. O representante político não está lá para se locupletar, para meter a mão no dinheiro público, ele está lá para fiscalizar o executivo, para que aplique bem o dinheiro, que, por exemplo, por que é que nós não temos até hoje a pavimentação da 339, uma rodovia estratégica de integração regional? Porque faltou força política da nossa representação, não estiveram à altura do cargo para exigir do governo do Estado aquilo que ele deveria ter feito para o benefício da nossa população de Tangará, que seguramente hoje nós estaremos muito melhor do que estamos, com maior riqueza girando dentro da nossa cidade. É esse sentido da representação política, Osmir. Na verdade, é um sacerdócio. O cara exercer uma função pública é um sacerdócio. O cara não pode entrar lá imaginando que vai ganhar dinheiro, né? Humildemente eu faço uma confidência, que quando eu servi no governo do Estado do Paraná, por todo aquele tempo, né, eu tinha acumulado um pequeno patrimônio e saí com menos do que quando eu entrei, porque a dedicação é exclusiva, literalmente, Osmir. Então, não é possível, sabe, continuar com essa banda podre tocando a nossa vida, cuidando do nosso dinheiro. Nós não podemos botar raposas para cuidar dos galinheiros, né, nesse Brasil. Não, isso está na hora de acabar. E eu gostaria agora de chamar aí o destaque empresarial. Vamos ver quem foi destaque este ano. No segmento assistência técnica em climatização e refrigeração, convidamos para receber destaque empresarial a empresa Chico Refrigerações. Convidamos para receber o prêmio Destaque Empresarial 2017 no segmento autoelétrica, a empresa Autoelétrica Pinheirão. No segmento buffet para festas, convidamos para receber o Destaque Empresarial 2017, Assim Assado. No segmento Oficina de Motos, Vendas de Peças e Acessórios, convidamos para receber o prêmio Destaque Empresarial 2017, Atacadão Motopeças. No segmento Pet Shop, convidamos para receber o Destaque Empresarial 2017, Shopping da Terra. Convidamos para receber o prêmio Destaque Empresarial 2017 no segmento Placas e Painéis, Pincelos Placas. No segmento Clínica Odontológica, convidamos para receber o Destaque Empresarial Falcão Odontologia. No segmento Comércio de Utensílios do Lar, convidamos para receber o Destaque Empresarial Hiper Gotardo. Para receber o prêmio Destaque Empresarial no segmento Desinsetização, convidamos DD Norte. Estamos de volta aqui conversando com este homem pensante, que é o senhor Rui Alberto Wolfart. Rui, vamos falar um pouquinho a nível de governo federal. Estamos sem nomes para esse cargo, que é um cargo um dos mais importantes para o nosso país. O que você fala da política em esfera federal? Veja, na verdade, a gente vive uma situação e que eu tenho uma outra leitura, mesmo que tenha que ser gradativa. Nós, na verdade, estamos sob a égide, estamos
cumprindo com uma Constituição Federal que é de 1988. 1988 eu estava aqui no Mato Grosso e pela minha experiência de vida já e do trato da coisa pública e tendo saído do setor privado, né, e depois retornei aqui no estado do Mato Grosso para o setor privado, que a Constituição Federal nos levaria a um impasse e que ela não teria uma vida muito longa. Está durando 30 anos. Mas, lamentavelmente, a Constituição, que na verdade foi feita num momento todo singular, depois do regime militar, que tantos condenam, mas que toda a obra de infraestrutura que temos no Brasil, nós estamos vivendo ainda se aproveitando daquela estrutura que foi montada. Se fosse hoje, Itaipu não seria construída. Se fosse hoje, a BR-364, 163 não seria construída. Né? Então, veja, Osmir, que no fundo nós criamos tantas leis, tantas portarias, tantos regulamentos, que nós engessamos a vida de quem trabalha e produz e que gera os impostos. E na Constituição há um fato extraordinário. A palavra deveres é pouco mencionada, mas direitos, é escancarada a reutilização da palavra direitos. Até porque, qual é o sinônimo de direitos? Né? Então, usam repetidamente direitos. Mas essa Constituição ela veio já no momento em que nós tivemos, no ano seguinte, a queda do Muro de Berlim. A nossa Constituição, feita pelos nossos constituintes, foi equivocada. Porque uma Assembleia Nacional Constituinte, Osmir, ela tem que ser feita o quê? Como deveria ser feita? No meu entendimento, modesto entendimento, né? Convoca-se um grupo de pessoas, elege-se um grupo de pessoas para votar uma nova Constituição. Acabou de fazer a Constituição, vai para casa. E por 8 anos ele não pode disputar um cargo político. Nenhuma função pública ele poderia exercer. Então, em tese, ele faria com isenção de ânimo. Não. Naquele período, os deputados constituintes foram eleitos como deputados, viraram constituintes. E daí cada um legislou segundo o seu entendimento e o seu negócio. Né? Ainda mais que nós estamos envergonhados do regime militar e usamos uma vertente socialista de esquerda para fazer a nossa Constituição. Ela está morta. Está morta. Né? Com isso se somou uma fragilização legal derivada das decisões tomadas pelo Poder Judiciário brasileiro. Né? Inclusive uma, e que hoje eles estão se arrependendo, que é ter permitido essa multiplicação brutal de partidos políticos. Nós temos 35 partidos políticos dentro do Congresso Nacional. O cara às vezes é deputado de si mesmo. Ele é líder, ele fala como líder lá dentro do Congresso Nacional, Osmir. Não é possível, não há ideologias, vertentes políticas em tal número no mundo. Isso é uma anomalia, porque aqui no Brasil também se tem essa situação do fundo partidário. Aí o cara monta um partido para meter a mão numa fatia do orçamento do fundo partidário. Não, e aí é o seguinte, o presidente da República é refém do Congresso Nacional, sabe, Osmir? Porque ele tem que compor. E aqui, infelizmente, nós usamos a máxima de São Francisco de Assis, é dando que se recebe, uma expressão comum, que foi vulgarizada, mas infelizmente, eu até entendo que o presidente Temer, ao contrário do que pensam tantos, vem fazendo um governo de reconstrução, negociando com o Congresso Nacional dentro do que lhe é possível fazer. Né? E pior ainda, também a gente tem como agravante, o Poder Judiciário intervindo na ação do Executivo e do Legislativo, e principalmente do Legislativo, né, com uma ação que não tem atribuição constitucional. E aí nós temos inclusive esse poder que ninguém fiscaliza, né, que é o Poder Judiciário. Então, nós temos uma anomalia, nós não temos os 3 poderes separados, né, e com uma condução harmônica em defesa dos interesses nacionais. Então, nós precisamos, para começar a te responder, depois desse início de conversa, é uma nova Constituinte. Somente com a nova Constituição
nós vamos botar o trem nos trilhos. Se nós não tivermos uma nova Constituição, à altura dos desafios que nós temos para recuperar o tempo que nós já perdemos, o nosso futuro, ele não é positivo. Por quê, Osmir? Eu falo em termos de Brasil. Porque um país, ele tem que crescer com produtividade, né? Para ter crescimento econômico, ele tem que ter capital para investir, tem que ter conhecimento humano e tem que ter produtividade. Como é que nós vamos ter uma produtividade funcional no Brasil quando, por exemplo, numa farmácia aqui do Brasil, nós temos 4 funcionários para fazer o mesmo serviço de um funcionário numa farmácia nos Estados Unidos, né? É só ver, infelizmente, o baixíssimo nível de formação dos nossos profissionais que saem das nossas universidades, né? É lamentável, é uma tragédia social o que nós temos, porque não há um trabalho de formação efetiva ante as demandas que nós temos. O currículo das nossas universidades não está adequado ao tempo que nós estamos vivendo, né? Da inteligência artificial, da nanotecnologia, da biotecnologia, da TI, da tecnologia de informação. Nós não estamos preparando os nossos jovens para isso que já é uma realidade no mundo. Com isso, nós não conseguimos crescer, Osmir, né? Pior ainda, como nós temos uma regressão na taxa de crescimento populacional, chamada taxa demográfica, esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, né, eles vão ter que suportar a nós, pagando a previdência que vai ter que nos manter por mais tempo vivendo, né? Então as reformas estruturais, Osmir, elas são fundamentais. Por que é que não fizeram a reforma da Previdência? A previsão legal, todos nós somos iguais perante a lei. Mas no Brasil nós temos alguns que são mais iguais do que outros. Nós do setor privado, né? Eu fui recentemente aposentado, Osmir, né? É ridícula a aposentadoria que eu recebo, né? Eu contribuí 38 anos, sou um profissional da agronomia, contribuí isso e aquilo, né? E por essas legislações absurdas, né, nós temos para o setor privado R$ 5.286, se não me falha a memória, do teto da aposentadoria do setor privado. Mas quem está num órgão público se aposenta com o seu último salário. A tal ponto que hoje, Osmir, nós temos 34 milhões de aposentados do setor privado. Aqueles que pagaram impostos, né? E que representam, no suposto furo que há da Previdência do nosso lado, o mesmo tamanho dos 2 milhões de aposentados do poder público. Por quê? Porque nós temos funcionários públicos aqui das nossas universidades, pega aqui da nossa Unemate, né? A nossa Unemate, o cara fez mestrado, doutorado ali, já está com 18, 20 mil. É com isso que ele vai se aposentar, né? Então, mas não, nós aqui de fora, é 5 mil. A Constituição ela é clara, né? E daí criaram excrescências, penduricalhos legais que permitem essa sangria do erário nacional, do erário público nacional. Então nós temos que ter gente determinada que seja eleita nessa próxima eleição para fazer as reformas necessárias para o país voltar a crescer. Nós temos um buraco e que essa turma não está se dando conta, que são esses 14 milhões de desempregados derivados da irresponsabilidade dos governantes federais que nós tivemos antes do Temer. Esses 14 milhões estão excluídos do mercado formal de trabalho, da carteira assinada, Osmir. Isso é um crime que nós estamos fazendo com o Brasil, com essa riqueza natural que nós temos, com oportunidades que nós temos, sabe? Então, nós temos que tirar o viés ideológico e botar a casa em ordem. E o Brasil, inclusive pegando o caso agora do óleo diesel, né, do movimento dos caminhoneiros, na verdade, a matriz dos problemas não está na Petrobras, que todo mundo está excomungando. Podemos questionar o monopólio, né? Entendamos que somos um país capitalista e deveria ter competição, mas o grande problema é a carga tributária, que remete para os estados, né? A União Federal embute CID e embute PIS e COFINS.
mas é o Estado que põe o ICMS por dentro e que leva a carga tributária e pôs o preço do diesel, da gasolina, do álcool nos níveis que está. E daí você tem uma disfuncionalidade do setor privado. Por isso que os caminhoneiros estão se manifestando. Quem está no governo não entendeu que a festa acabou. A festa acabou, povo. Nós aqui de baixo, que pagamos impostos, nós não aguentamos mais este tipo de governo com esse tipo de irresponsabilidade e da não responsabilização quando roubam. Quantos foram punidos aqui no estado do Mato Grosso com a roubalheira das obras da Copa? Quantos estão presos? Acordos de leniência, de delação? Não, Osmir, não é isso que nós podemos aceitar. Eu digo, roubaram dos meus irmãos mais pobres oportunidades de vida para poder estudar, para poder ter um emprego. E daí as nossas periferias, né, os nossos bairros, eles ficam feios. Lá tem que ser local de alegria, de felicidade, as pessoas têm que viver bem, com seus centros de lazer. O que eles têm? Nem isso tem, Osmir, sabe? Então, nós temos que refundar esse país, mas com uma nova Constituição. Infelizmente, essa pode demorar e por isso que, se em 2008 nada mais será possível fazer no tocante às reformas da Previdência tributária, né? Não como a Marina acabou de falar, desculpe citar, que se ela fosse eleita, ela não reduziria os impostos têm que ser reduzidos, o Estado tem que desinflar, sabe? Tem que fechar estatais. O BNDES tem participação acionária em 146 estatais do Brasil. Você sabia disso, Osmir? Nós temos 146 estatais. Onde é que estão essas estatais? Mas é só cabide de emprego, Osmir. Pega a Infraero. Nós precisamos da Infraero para cuidar de aeroportos? Não precisamos, sabe? Não. Pega o exemplo vitorioso da Embraer. Ela foi privatizada, uma empresa de sucesso. Quem voa num avião da Embraer fica feliz da vida, tem orgulho. Você entende? É tudo capital humano que nós temos ali, que começou lá atrás, né, com o famoso brigadeiro da aeronáutica, o Montenegro. Porque para a gente chegar ao final de uma jornada, tem que dar o primeiro passo. E o primeiro passo dos novos governos que vierem será muito duro. Os primeiros passos serão duríssimos, ou deverão ser, para botar a casa em ordem. Porque, como eu falei hoje, em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Sabe, nós não estamos tendo razão. Quando a pessoa vende o voto para um bandido que já está no poder aí, um deputado que traficou, nós estamos dando um tiro no pé. Então, Osmir, na verdade, a gente precisa mudar o quadro que nós estamos vivendo, porque nós somos muito ricos em essência enquanto nação, enquanto país. Mas nós precisamos repensar o nosso modo de vida e a coisa mais sagrada que nós temos para respeitar quem vai nos suceder é o voto consciente, que a pessoa vai lá, não pelos R$10, os R$50 que recebe, ou cesta básica, mas pela consciência de que naquela pessoa estará depositando seu voto, porque daí ele terá autoridade moral para cobrar do eleito. E não hoje, quando vende o voto, ele não pode cobrar do eleito porque ele já vendeu o voto, né? Virou uma mercadoria. Voto não é mercadoria. Exatamente isso, Rui. Nós temos que mudar essa mentalidade que, filho, que você está sofrendo agora, não adianta você ir lá e pegar dinheiro daquela pessoa que vai ser candidato, né? Nós temos que lutar por novas leis, por novas melhorias, né? Por um Estado sólido. E, infelizmente, nós temos, essa cultura ainda permanece regada no nosso povo, sabe? Da troca, que você me dá uma cesta básica, eu voto em você, que você me dá uma garrafa de pinga, eu voto em você. Infelizmente, né? É aquela coisa, né? Que Hitler uma vez depenou uma galinha, né? E mesmo ele depenando, judiando daquela galinha, a galinha, depois ele deu comida para a galinha e a galinha vinha atrás dele. É isso que os nossos governantes querem fazer com a população. É isso, eles querem, quanto maior foi o caos, maior foram as dificuldades, é mais fácil de você iludir o povo,
Não é isso, Rui? É verdade. Eu estava me lembrando que o teu exemplo é muito feliz, né? Porque acabam vindo atrás da comida, né? Acabam vindo atrás da doação de quem, em tese, não poderia fazer isso, né? Isso é crime, né? Mas lembrar, sabe, Osmir, a gente sempre tem que dizer também do lado bom. Pega o nosso estado. Nós, sem derrubarmos uma árvore sequer, nós podemos triplicar a produção agrícola do estado de Mato Grosso. E eu estive, Osmir, agora no mês de março, eu fui convidado e fui recebido pelo embaixador da China em Brasília, por conta da edição do meu livro, e que eu tenho nele muitos artigos em relação à China, e deveria ter sido uma audiência protocolar de 15 minutos, acabou se transformando numa audiência de 1 hora e 15 minutos, em que ele estava acompanhado de 4 conselheiros da sua embaixada. A China, que é o grande destino da produção de Mato Grosso, entende como estratégica a produção do Mato Grosso. A eles interessa o crescimento da produção do Mato Grosso. E aí eu pego uma frase, você usou aí uma frase muito feliz, né, do Depenar a Galinha, do Joelmir Betting, que falava o seguinte: eu queria ser neto de mim mesmo para ver tantas transformações que passará esse Mato Grosso. Esse Mato Grosso é extraordinário, Osmir. Só basta botar o trem nos trilhos, até o trem que nós não temos e que já devíamos ter, né? Mas é uma figura de expressão. Nós podemos crescer somente em cima da nossa área aberta com pecuária, que a gente tem tecnologia para intensificar, para produzir a mesma quantidade de bois, de terneiros, de vacas, né? Enfim, de toneladas de carne para exportação, e que a China demandará crescentemente. Nós não temos que fazer mais nada, somente a área aberta já pode triplicar a nossa produção, a ponto de batermos a produção nacional. Então, o principal estado produtor, o estratégico do Brasil, somos nós, o Mato Grosso. Mas isso eu estudei e sabia lá na década de 80. E foi esse um dos elementos que me motivou, a minha mulher, para nós virmos para Mato Grosso. Ele é extraordinário. Nós só não avançamos por conta de más gestões públicas, da falta de um projeto estratégico de desenvolvimento estadual, né, que tem que bater também com um projeto nacional, né, mas que a duras penas a gente avança, para atender essa demanda de um país como a China. E lá, na audiência com o embaixador, ele falava como se fosse um mato-grossense, o ministro embaixador Xi Li. E aí eu usei uma expressão chinesa, e que ele ficou muito feliz, e ele entende que esse é o caminho que o Mato Grosso tem que trilhar. Tong Li rezuou. O que quer dizer essa frase, que é em mandarim chinês, né? Conecte as forças, trabalhe junto. Nós precisamos conectar as nossas forças e trabalharmos juntos, sabe? Nós, o Mato Grosso, com a China, com outros países, que a riqueza virá naturalmente para a nossa população. Quer dizer, a representação política, ela tem que ter esta visão estratégica, como tem o embaixador da China, que eu fiquei muito feliz, com o profundo conhecimento dele, como também conhece as nossas maravilhas turísticas aqui do Pantanal, né? Tangará mesmo tem tantas realidades belíssimas e que tínhamos que estar explorando, né? Então nós temos diferentes vertentes na economia para gerar emprego, na área do turismo, sabe? Não só a agricultura, mas na área da transformação em carnes, agora o etanol de milho, né? Como aí está sendo feito em Diamantino, na Libra, né? São José do Rio Claro, aqui no Campo Novo do Parecis, lá em Campos de Julho, enfim, nós somos um estado de oportunidades. Por isso que a responsabilidade dos nossos governantes, ela aumenta, porque isso tem que se traduzir em benefício para o nosso povo. E as coisas estão aí, Osmir, né? Somente a China vai levar 300 milhões de habitantes do campo para a cidade. Para compreender o que significa isso, né? É 1,5 a população do Brasil. Vão levar agora em menos de 10 anos 300 milhões de pessoas para morar na cidade, para trabalhar nas indústrias. Mas o reflexo disso, Osmir, será o seguinte:
A renda média do homem que está no campo é de 3.600 dólares anual. Quando ele muda para a cidade, vai para quase 9.000 dólares. Esse chinês, ele passa a consumir mais, principalmente aquilo que nós temos, alimentos. Pode ver, hoje nas imagens de televisão, a chinesada toda está gordinha. Todo mundo bonitinho, né? Os chineses bonitos. Até 25 anos atrás, o grosso da população era magra. Significa que eles estão comendo mais. E crescentemente, né, pelas ações do nosso ministro da Agricultura, né, devo destacar o Blairo Maggi, que tem estado com muita frequência lá na China, esteve agora recentemente, acompanhado de uma equipe técnica de alta qualidade do Ministério, né, da nossa ProSoja, que tem um intercâmbio fantástico, né, que nós abrimos as portas lá atrás, com a nossa diretoria, desde o Glauber Silveira, quer dizer, tudo é um processo de construção, né, para a gente chegar nesse momento e estarmos exportando o que estamos exportando. Mas precisamos daquelas coisas estratégicas, a ferrovia de Sinop, a Ferrogrão, até Miritituba. Nós precisamos a pavimentação de 60 quilômetros da 163, que não saia desde o governo da Dilma, o resto do pavimento. Mas, efetivamente, nós precisamos dos outros modais para a gente não ficar refém do transporte rodoviário, que leva a nossa riqueza e que transforma em fumaça. O dinheiro do frete, através das nossas vias fluviais, através de trens, seguramente voltará em quantidade maior para o nosso povo. Então, por isso que eu volto sempre, né? A coisa gira e retorna para o ponto de origem. Nós temos que ter reformas para que o nosso Mato Grosso, né, pensar, e o Brasil cresçam, trazendo riqueza e felicidade para o nosso povo. É isso que nós precisamos, mas de bons legisladores, de bons deputados que estejam preocupados com isso, e não com coisas que a gente desconhece, ou práticas não republicanas, ou coisas feitas atrás de biombos, que nós preferimos nem tocar nesse tema, porque ali só sai coisa podre, né? Não, nós temos que pensar nas coisas boas, e o nosso povo, essencialmente, é um povo bom. Rui, realmente você é uma biblioteca ambulante e que tem muito conhecimento a nos passar. Parabéns por isso, né? É um prazer estar te entrevistando e levando esse conhecimento a toda a população da nossa região. E eu gostaria agora de chamar aí o destaque empresarial. Vamos ver quem foi destaque este ano. Para receber destaque empresarial no segmento Funilaria e Pintura, convidamos Covepel Funilaria. Para receber o prêmio Destaque Empresarial 2017 no segmento Indústrias de Alimentos, convidamos Alimentos Masson. No segmento Lavanderia, convidamos para receber o prêmio Destaque Empresarial 2017 Santa Clara. Para receber o prêmio Destaque Empresarial 2017 no segmento Loja de Confecções e Departamentos, convidamos Iria Confecções. Para receber o prêmio Destaque Empresarial 2017 no segmento Madeireira e Artefatos de Madeira, convidamos Madeireira Flor do Campo. No segmento Pneus, Produtos e Serviços, convidamos para receber o destaque empresarial Nilson Auto Center. Convidamos para receber o prêmio Destaque Empresarial 2017 no segmento Postos de Combustíveis, Posto Shopping. Convidamos para receber o prêmio Destaque Empresarial 2017 no segmento Floricultura e Decoração para Festas, Floral Floricultura. Gente, eu estou aqui nesta noite de destaque empresarial com o presidente da CIT, sua esposa Silvana. É uma grande satisfação para todos nós, tangaraenses. É uma noite tão esperada para os empresários tangaraenses. Vander, mais uma vez superadas as expectativas? Com certeza, né? É uma das festas mais importantes que existe em Tangará, né? E
Nós com certeza estamos superando nossas expectativas, as pessoas estão participando, os empresários, faltou mesas, podemos dizer assim. A presença das pessoas aqui é maciça, né? E então um ambiente agradável e por isso nós acreditamos que vai ser uma noite muito boa. E ao lado de um grande homem tem uma grande mulher que é a Silvana. Ela é batalhadora, trabalhadora, é arrojada, uma mulher assim que tem se destacado em nossa sociedade. Silvana, é uma noite super agradável para todos nós tangaraenses, né? Super linda, a CITES esse ano caprichou mais que todos os outros anos. A decoração tá linda, as pessoas estão lindas, está tudo muito lindo aqui. Que maravilha, então, né? É isso aí, com a palavra o presidente da CITES, agradecendo a todo mundo, né? A população em geral, né, Wander? Com certeza, nós queremos agradecer a todos os empresários que colocaram o nome das suas empresas para participar da pesquisa, todos os cidadãos que votaram, toda a equipe, todos os diretores, toda a sociedade, a imprensa, que sempre deu apoio para a realização do evento. Então, nós ficamos muito agradecidos a cada um de vocês que contribuíram para o sucesso deste evento, que é o Destaque Empresarial CITES 2017. Parabéns ao presidente Wander Masson pelo destaque. Parabéns a todos os que organizaram o destaque empresarial, aos empresários que merecem, né, todo o nosso agradecimento. E vamos estar mostrando neste mês as pessoas que foram destaque, as empresas que foram destaque empresarial 2017 e 2018. E eu continuo aqui com o Rui. Rui, nos fale um pouquinho do seu livro e há boatos de que você é candidato a deputado, é isso? E como nós já falamos do futuro de Mato Grosso, né? Mas nos responde, nos fale um pouquinho mais do seu livro e que há boatos que você vai ser candidato a deputado estadual. Os boatos são boatos, né? Na verdade, eu tenho uma inserção dentro da comunidade, da sociedade, aqui dentro do estado, há muitos anos, né? Eu sempre militei independente de ocupar funções públicas, né? Não foi esse meu destino original quando eu vim para cá. O tempo se encarrega de dar a resposta, né? É isso que eu posso te falar quanto à questão da indicação do meu nome, que me sinto honrado, para eventualmente disputar um cargo eletivo e que é consequência da crise que nós estamos vivendo. Porque você viu durante a minha entrevista, eu falo concretamente, apresento dados, tenho argumentos, e isso também encanta as pessoas. Eu na vida só recebi missões difíceis, espinhosas para desempenhar. Quem sabe no futuro seja mais uma, essa aí. A questão do meu livro, Osmir, que eu acabei publicando, ele foi patrocinado pela ProSoja. O meu livro é Reflexões de um Alemão Cuiabano. São 160 crônicas que eu publiquei em diferentes jornais, meios de comunicação, na plataforma G1, na TV Globo, enfim, tratando do cotidiano de todos nós, de 2005 a 2016, o tempo de existência da ProSoja, né? E eu assegurei com a minha entidade que seria feito todo um trabalho de marketing junto, principalmente ao setor primário, para a venda do livro e que toda a renda fosse revertida para o Hospital do Câncer de Cuiabá. Por que, Osmir? Porque nós temos, muito além de tentar acumular patrimônio, dinheiro, nós temos que participar da sociedade, né? E eu vejo que aqui no estado de Mato Grosso nós temos uma situação singular. O trabalho extraordinário daquele corpo de pessoas que trabalham no Hospital do Câncer de Cuiabá. E lá há uma constatação que me chamou a atenção, de que 85% das crianças portadoras de câncer do nosso estado se tratam naquele hospital. Em lá chegando, elas eram, até recentemente, colocadas no mesmo espaço, nas UTIs, das pessoas de mais idade. Isso não é adequado. Então, eu acertei com a ProSoja que nós íamos levantar o dinheiro, íamos destinar para o Hospital do Câncer de Cuiabá, para a construção de UTIs infantis. E assim nós fizemos. Pela sensibilidade, e sempre foi presente,
da ação solidária da ProSoja, nós levantamos R$900 mil com o livro e foi destinado totalmente e integralmente para o Hospital do Câncer de Cuiabá. Nós levamos esse recurso no mês de dezembro ainda passado, 14 de dezembro, esse montante, e com esse recurso o hospital lá está implantando 6 UTIs infantis, né? De tal maneira que as crianças passam a ter hoje um ambiente adequado, um projeto magnífico, né? Todo o entorno extraordinário, de todo aquele apoio necessário para as nossas crianças, que são os nossos sucessores, né? É a chamada transferência geracional, né? E nós temos essa responsabilidade pública de trabalhar pelo bem coletivo, pelo bem de quem irá nos suceder. Então, foi uma contribuição modesta de minha parte com o meu livro, né? Mas sim foi o coração generoso das pessoas que compraram-no, né? Em todo o estado de Mato Grosso, né? E hoje, como tantas outras ações, né? Se traduz numa obra concreta, sem corrupção, sem dinheiro público, para atendimento da nossa sociedade. E lembrar que os nossos deputados estaduais não têm consignado verbas, né? Nem o Estado, verbas adequadas ao tamanho do atendimento que esse nosso hospital de Cuiabá, Hospital do Câncer, dá para a nossa população. Mas, de grão em grão, a gente, né, enche o papo, né? Quer dizer, de contribuições em contribuições de todo o Estado, a gente chegará lá para atender a nossa população necessitada nessa questão do câncer, né? Que é uma ação social, de saúde pública, de interesse coletivo. Rui, eu agradeço você, nós temos poucos minutos. Foi uma entrevista, sim, de conhecimento, de levar à população. Você é uma biblioteca ambulante e eu te agradeço do fundo do coração pelas sábias palavras que você aí falou para todos nós e foi de grande conhecimento estar compartilhando isso com toda a população. O programa Osmir Bardelli sempre está fazendo isso, trazer pessoas que levam informações de qualidades, que esclareçam a população e que dá dados, né, reais à população de Tangará. Eu quero agradecer à população e também dizer que quem não viu essa matéria, que quem não viu essa entrevista, pode acompanhar na íntegra no Facebook, programa Osmir Bardelli, e também no YouTube. Vocês podem acompanhar toda a entrevista na íntegra. Rui, foi um prazer, muito obrigado mais uma vez pelas sábias palavras e sábios conhecimentos que tem nos transmitido através aí da sua longa caminhada, da sua longa trajetória de vida. Precisamos de homens como este, como Rui Alberto Wolfart. Wolfart? Exatamente, Wolfart. Wolfart. E precisamos de homens pensantes como ele, né? Que vem somar, né? E que não vem a dividir. Muito obrigado.